Pessoal, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais uma plenária aqui da APACAMI. E eu pedi um favor a vocês, quando forem ao banheiro, não passar em frente à câmera, por favor, passa para o lado de lá. Os banheiros do lado esquerdo é para homens, do lado direito para as mulheres. É isso, Eric? Tá certo? Yes. Então é isso, pessoal. Vamos fazer uns avisos para depois a gente começar verdadeiramente com a palestra. E a diretoria da CAMI, meu Deus. Edivaldo, por favor, comprou a mesa aqui. Nosso diretor administrativo, por favor, vamos compor a mesa? Isso. Só tem nós diretores aqui, as pessoas do cara com preguiça de ver. Agora já era, né? Pessoal, deixa um aviso, a obra da nossa nova loja, como nós falamos a semana passada, está aí a todo vapor, tá? Se tem alguém aqui que não estava aqui, nós estamos construindo lá uma loja aberta, um auditório, uma casa do mel. Nós estamos construindo lá um memorial da apicultura. Vai ter um café, um auditório. Então vai ficar um negócio bonito lá. Principalmente vai ter uma sala para os associados, né? Então, nessa sala, vai ficar do lado da sala, vai ficar do lado a biblioteca e o memorial. Então, sempre vai ter um diretor lá à disposição para tirar dúvida, conversar com as pessoas e tudo mais, né? Então, vai ter essa sala especial para os associados, que, na verdade, a APACAMI somos nós todos, né? Vocês são os donos da APACAMI. Então, de acordo, eu fiz uma carta, e fechamos a revista hoje, e deixando claro o que nós estamos fazendo lá, tá? Então, na próxima revista, vai sair essa carta, tá ok? Agora, também estamos fazendo promoção, todas as reuniões aqui. A semana passada nós fizemos de quadros, de ninho e de melgueira, e dessa vez estamos fazendo do fumegador. Temos um fumegador aí pequeno, lá de 3 litros, né? Que está aí, baratinho. Aproveite e façam suas comprinhas. É por aí. Gente, o nosso congresso está aberto às inscrições, e nós precisamos ainda de 9 casais, 18 pessoas para fechar o nosso ônibus para ir a Aparecida. Teve umas pessoas que me procuraram a semana passada, mas não deram continuidade. Alguém aqui tem interesse de ir ao congresso de Aparecida com a gente? Ricardo, você ou Ricardo? Ricardo Návega. Então, por favor, procure a Selma. A Selma daqui a pouco está aqui. E mais alguém? Não vem? A Selma não vem? Falaram que a Selma não vem. E você, Edson? Bom, é isso. Está aberto. Vamos fechar. E nós vamos sair o ônibus aqui. Ficamos 3 noites lá, 4 dias. Assistimos o congresso e depois a gente volta para cá, né? Então, um precinho baratinho, muito bom, muito barato, que até eu, que sou o mais pobre daqui, a gente consegue ir para lá. Pô, tem gente que vai de carro, né? O professor aqui, ó, o doutor, vai de carro. Não, né, Edson? Nós vamos de onde? Busão, pô. Pessoal, é isso. Então, dia 7 de agosto, nós vamos ter uma palestra aqui com o rapaz que escreveu o livro sobre a apicultura, é o professor Haruki. Depois nós vamos mandar um comunicado para vocês, tá bom? A revista fechamos hoje e foi para a gráfica e logo já está na... Todos receberam a última revista, não? Quem não recebeu, Zé Maria, e você também não? Como não, meu? Que coisa, viu? Você também não? Raquel, não? Eles que recebeu, eles que nunca recebiam, agora recebeu. Eu também recebi. Hoje eu recebi uma pessoa da Bahia, mandou uma foto, chegou a revista hoje. No interior da Bahia, cara. De Sergipe, ou melhor, de Sergipe. Mas, aí, se alguém não recebeu, a gente consegue para vocês aí. Quem não recebeu? A última.
Tem como pegar lá, Eric? Cadê vocês? 4? 4, por favor? 4, 5, traz 5 aí. Em conversa com o nosso palestrante, Paulo, estavam discutindo sobre o nutrição para as abelhas, né? Então ele vai dia 4 de setembro, mais ou menos, dia 4 de setembro, não, fazer uma palestra para falar sobre esse produto que ele tem, que é um produto que faz com que a rainha bote ovo. Porque normalmente se alimenta as abelhas faz o quê? Transforma o alimento em mel. E ele tem uma nova fórmula que as abelhas não transformam esse mel. Eles colocam isso aí lá, não é na colmeia, põe próximo, as abelhas retiram, e a cada 8 dias você vai e troca, né? Quer dizer, e as abelhas, garantia dele, ó, qualquer coisa se bate nele, o tamanho dele aí, que as abelhas, que a rainha realmente aumenta a postura. Eu encomendei um saco de 25 quilos para eles, que eu vou pegar, acho que semana que vem, quero testar nos meus apiários. Então, em setembro, nós já vamos ter esse resultado aqui. Mas o Paulo falou, a gente respeita, que é uma pessoa de grande valia de pesquisa na apicultura. Tá bom? Então, hoje, nós vamos... temos como convidado Paulo Roberto Forte. O Paulo Roberto Forte, nós já o conhecemos há bastante tempo, em todos os congressos ele está, inclusive lá no Chile, Botucatu, né, estava em todos. E ele está hoje, engenheiro agrônomo, proprietário do Forte Consultoria Apícola, técnico do campo do Senar, no Programa de Assistência Técnico Gerencial, ATIG, Apicultura, claro que ele vai explicar tudo direitinho, consultor de apicultura desde 2006 para entidades e empresas florestais em programas de apicultura. E o tema da palestra é Consultoria Apícola. Portanto, gente, preste atenção, vamos aproveitar a oportunidade que temos e para melhorarmos, para darmos continuidade à nossa apicultura com mais qualidade, com mais profissionalismo. Uma salva de palmas para o Paulo, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Todos ouvindo ou não? Não tenho muita habilidade com o microfone, mas vamos lá. Tudo ok? Aqui? O som está baixo? Então tá bom. Vamos falar mais alto, então. Então, como o Eloy passou, né? Vamos conversar um pouquinho sobre gestão na apicultura, né, em termos de, como título colocado pelo Senar São Paulo, Consultoria Apícola, Produtividade e Gestão. Os dois estão alinhados, né, à produção, né, a produtividade das colmeias por unidade produtiva, e a questão de gestão também. Né. A gente trabalha com apicultura, a gente não sabe qual é a renda, qual o preço que fica o custo de produção do nosso mel. Então, a gente é obrigado, de certa forma, a vender esse mel num preço fixado pelas indústrias, né, pelas empresas que beneficiam o mel e que fazem a exportação. E pelo que a gente tem visto, a gente vê um preço médio aí que a gente vê há anos, né? Desde 2006, Sebrae coloca um valor médio do custo de produção do mel nosso, da produção de mel de 18 quilos por colmeia. É o que a gente vê até hoje. E quando a gente começa a mexer na parte de gestão, a gente vê, todo mundo acha que é pouco, 18 quilos colmeia ano, né? E quando a gente vai para campo e começa a fazer realmente esse trabalho de gestão em cima, e vendo o custo de produção de cada quilo de mel, quanto fica cada quilo de mel produzido, a gente se assusta em saber que, dentro do estado de São Paulo, por falta de baixa tecnologia, né, baixas condições de práticas da apicultura, e também de baixa gestão financeira e econômica, né, da atividade, a gente começa a observar que a produção chega a 10, 11 quilos colmeia ano,
é bastante baixo, abaixo da média nacional, e o alto custo de produção, porque a gente está... Alguns fatores que influenciam isso daí são a questão do transporte, que pesa mais, a questão dos manejos que precisam de cera, precisam de alimentação, e isso acaba elevando o custo de produção do mel. Então, aqui a gente trabalha dentro da gestão, descobrir o que mais pesa, tentar minimizar isso e aumentar a produtividade das colônias, né, para que a gente tenha um valor menor desse mel, mais mel produzido, baixando esse custo da produção nossa. Tá bom? A gente vai passar algumas coisas sobre isso que eu acabei de falar. A gente vai comentar quais são os desafios da apicultura nossa. Mas vamos lá. Vamos começar do começo. O Eloy já passou. Paulo Roberto Forte, meu nome, engenheiro agrônomo. Formei em 85, né? Cursei a pós-graduação em controle biológico. Estava comentando hoje com o Eloy, não tem nada a ver com a apicultura, mas dentro do controle biológico, eu trabalhei dentro do laboratório de entomologia da Exalc, eu aprendi bastante coisa sobre nutrição dos insetos. Então, é o que falei para ele hoje. Uma coisa lá do passado não esperava ser usada na apicultura, né? Nem sonhava em voltar para a apicultura. Apesar da minha família ter há muitos anos a apicultura, não esperava trabalhar com a apicultura. Tudo bem? Conseguindo ver? Tá bom. Então, vamos lá. Passei já de 2006, iniciei Sebrae, e depois trabalhei em IBS, que também era prestador de serviço Sebrae. Início de 2011, 2012, comecei a trabalhar pela Fibria, que já não existe mais, que era a antiga Votorantim, celulose e papel, junto à Aracruz, formou a Fibria, e que, posteriormente, a Suzano incorporou. Acabou comprando a Fibria, né? Eu deixei de trabalhar, trabalhei 2 anos ainda pela Suzano, de forma corporativa, quer dizer, trabalhei nas unidades da Suzano, a nível de Brasil, trabalhei no norte do país, nordeste, um pedaço de Minas Gerais pequeno, Espírito Santo passei por algumas regiões, Mato Grosso do Sul e São Paulo, né? Trabalhei muitos anos nesses percursos aí que eu acabei de dizer para vocês. E, ultimamente, trabalhei por 1 ano só no projeto da Bracel, nova empresa de celulose e Lençóis Paulista, né? Aqui no estado de São Paulo. Então, atualmente, fui chamado para trabalhar num programa, né, o CISATEG, o ATEG, que é do Senar, São Paulo. Você tem uma ideia, dentro do CISATEG, ele acontece já há 11 anos a nível de Brasil e somente 1 ano no estado de São Paulo. Completamos 1 ano agora no mês de junho, né? Então, o primeiro projeto de apicultura, o primeiro ano de trabalho do CISATEG dentro do estado de São Paulo. Vou explicar o que é o CISATEG. E foi me passado para eu trabalhar como único técnico de campo em apicultura. Os demais são técnicos na parte animal, são no processo de gado de leite, né? Produção de leite. E o único consultor certo com a Alô? Alô. Então, trabalhei completando 1 ano pelo CISATEG agora na parte de apicultura, município de Aras, num dos maiores assentamentos formado pelo INCRA, no município de Aras. Quem conhece a região ali de Avaré, na Castelo Branco. São mais de 500 famílias assentadas, problemas sociais diversos, né? Isso é um assentamento natural, esses problemas sociais. Baixa renda, baixa rentabilidade dos lotes, por várias questões, né? Mas que eu vejo a apicultura como uma função social e um recurso que se consiga sobreviver dessa atividade, mas que pelo menos participe da renda
do lucro, né? Dessa renda anual que eles precisam para sobreviver de forma digna, né? Então, a gente tem trabalhado em pessoas que não tinham nenhuma noção de apicultura, pessoas que já tinham apiculturas, mas também eram conflitantes as técnicas que eram usadas. E todos os aspectos que são assim relevantes na apicultura eram empregados de forma correta. Então, a gente faz assim, é quebrar os paradigmas que estavam presentes lá e fazer levantar esse grupo, né? E que a gente trabalhe e consiga resultados, né? Primeiro ano, a gente começou ainda a lapidar a coisa, e o segundo ano a gente espera que tenha resultados melhores, né? A gente passou por 2 anos da apicultura, quem trabalha com apicultura sabe que os 2 últimos anos aí foi terrível para a apicultura, né? Melhorou um pouco 23, 21, 22 foi ruim em produção. Então, aí começa as questões do CISATEG. Vamos lá. Então, o que é o Senar? Né? O Senar é onde está incluído o CISATEG. O Senar é um Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, administrado pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e vinculados ao Sistema S. Ok? Então, dentro do Senar, só voltar um pouquinho. Eu não sei se tem outra oportunidade. Então, dentro do Senar, criou-se uma ferramenta chamada CISATEG, que é o atendimento técnico e gerencial. É esse que eu participo, é esse que eu está incluído dentro desse programa do Senar. O Senar está de São Paulo agora também. Então, os objetivos que os beneficiados tenham sucesso em assimilar e aplicar conhecimentos técnicos e gerenciais de consultoria apícola, capacitação técnica, gestão econômica e financeira. Tudo bem? Simples ou fato, né? Vamos colocar em prática isso daí durante um ano nosso. Então, a visão nossa da apicultura, nós temos uma máquina de preservação de sustentabilidade. Isso não é novidade para vocês. A apicultura tem a parte social de desenvolvimento, tem a parte sustentável, ela é realmente sustentável. Ela tem toda a questão de você ter um baixo investimento em relação às outras atividades pecuárias, né? De pecuária, como o gado de leite lá, e tem uma rentabilidade até maior. Então, aqui, ó. Ficou meio fora, não estou conseguindo ler, mas todos os insumos e materiais são reaproveitados e recicláveis nas colmeias, né? Cera, sem dúvida alguma, né? As colmeias, eu não diria ser reciclável, ela tem realmente um uso de reciclagem quando vai gerar energia a partir de queima delas, mas ela tem um retorno que você deixa de perder essas colmeias por um tempo bem curto se a gente fizer um tratamento nela, como é feito com os banhos, né? Beneficia atividades de reflorestamentos e floradas devido à polinização natural das abelhas. Não precisa dizer mais nada pela foto que está ali, uma abelha toda suja dos grãos de pólen, né? E é conhecido de vocês. Reflorestamento, o pessoal fala, mas para que interessa a semente no eucalipto? Para que interessa na região de pinos, onde a abelha não tem benefício nenhum. Mas tem floradas hoje de reflorestamento, como o mogno africano, onde produz sementes do mogno, e outras plantas também nativas também, o guanambi, onde a abelha atua como polinizador, e a venda de semente dessas duas culturas, ou outras ainda, né, gera um lucro para a atividade. E você aumenta a produção, você aumenta a produtividade da planta, e em melhores condições de saúde em termos de semente, né? Semente com maior germinação, com maior qualidade de óleo, maior concentração de açúcares e tudo mais. Isso a gente vê muito na cultura do café hoje, que está sendo disseminada a polinização, graças a Deus.
estava comentando hoje com o Eloy, a polinização é um dos fatores mais importantes na abelha. A gente só vê a produção de mel, né? E nós temos que focar na polinização hoje, que é uma fonte de renda para nós ainda, para a apicultura, né? Que está começando a ser difundida no Brasil há poucos anos, sempre existiu. A abelha só existe porque, em um certo momento, que na formação, na escala de desenvolvimento, as primeiras plantas não produziam flores, né? Elas não tinham flores. E o que existia é apenas um himenóptero, né? Uma vespa, um vespídeo, que depois, na escala da evolução, apareceram as primeiras flores, as plantas com as primeiras flores, e começou a distinguir um grupo novo desses himenópteros que, ao invés de serem predadores, esses himenópteros começaram a buscar pólen e néctar nas flores. Função por quê? Simplesmente por causa da polinização. A planta precisa deles para produzir semente, para a propagação da própria espécie, e a abelha precisa do pólen e do néctar para a sobrevivência, né? Então, isso que a gente consegue produzir com a apicultura, o mel, o pólen, a cera, a apitoxina, as quais possuem atividades terapêuticas. Isso é conhecido, isso é dos primórdios da humanidade, onde o ser humano descobriu que uma substância doce podia ser veículo como adoçante natural, também como para se consumir alguns remédios que eram provavelmente amargos. Então, o mel era usado para isso aí, como um veículo para questão de terapia, questão de saúde humana. O som está bom para vocês? Tranquilo? Então, os desafios na apicultura que a gente vê de forma global, isso daí. As questões ambientais, mudanças climáticas, não resta dúvida. Desmatamento, não resta dúvida que afeta a nossa apicultura, né? A gente tem no estado de São Paulo 3 floradas, a principal em torno de 70% de produção, está dentro das florestas de eucalipto das empresas reflorestadoras, que são produtoras de celulose. E o que resta, as áreas que não foram desmatadas ainda de cerrado e alguma mata atlântica, a abelha ainda consegue produzir algum mel silvestre. E a flora de laranja é uma produção mais baixa. Então, em escala de produção, nós estamos lá com as florestas plantadas, bem pouco das plantas nativas nossas, e o resto fica com as culturas dos citros. Sanidade, que está englobado as pragas e doenças, a gente vai falar nisso daí sobre nutrição. São desafios o quê? Controle de varroa. A gente tem como nossa abelha, nossa superpoderosa abelha dentro do planeta aqui, chamado Brasil, onde nossas abelhas parece que não são afetadas, nem por doenças, nem por pragas, mas são afetadas, né? A questão de doença, vou citar só um caso de uma tese de um colega meu recentemente defendido, essa tese, em que ele coletou 100 amostras de 100 colônias indicadas pelos próprios produtores, pelos próprios apicultores, as quais não eram produtores de mel, não chegavam a produzir mel. E outras 100 amostras de enxames que eram produtores de mel. Foi feita a análise dessas abelhas, 100% das abelhas, das 100 amostras que estão sem produzir mel, a presença de uma doença causada por um protozoário, que é a nosemose, né? A gente escuta muito pessoal falar, não, é causada por fungo, é causada por um protozoário. Então, a nosemose está presente nas nossas abelhas. E elas impedem que nossas abelhas se proliferem. Não é questão só genética, não é questão de idade de rainha somente, não é questão de troca de cera, não é questão de alimentação. Elas têm patógenos, causadores de doença, que são invisíveis para nós. A gente não consegue detectar isso, só em casos extremos da nosemose muito avançada que a gente consegue perceber a defecação nos alvados sujos, né, de dejetos das abelhas, a presença de manchas
defecação de manchas amareladas do pólen. Esse outro item aqui é o fantasma nosso, né? Os defensivos agrícolas. Parece que a gente conseguiu ainda estabelecer algum ganho durante esses anos aí de discussões, né? É realmente uma indústria forte, difícil a gente conseguir bater de frente com eles. Então, a gente tem que ir driblando, criando condições para que a gente consiga trabalhar junto, né? E isso vai de diálogo, vai de tempo de aprendizagem. De nossa parte, da parte deles. Eles estão brigando para dizer que um inseto polinizador, que o inseto produz nas culturas plantadas, como exemplo da soja, como exemplo do café, como exemplo dos citros, né, dos pomares de laranja. Mas eles afetam, e afetam, às vezes, de uma forma invisível para nós. Nós temos, assim, na apicultura, a abelha só morre de defensivo, né, e quando a gente vê o indivíduo morto. Mas tem uma outra sensação de morte que a gente não percebe, que a gente vê as colônias desabitadas, né? Somente rainha com um pouco de abelha jovem lá dentro, e rainhas que não se desenvolvem também, e nem enxames que se desenvolvem. Isso é consequência um do outro. O que são esses produtos que afetam nossas abelhas? Principalmente os herbicidas. Eles não matam, mas eles acabam alejando as abelhas. Em que sentido que eles alejam? Eles criam as condições nas nossas abelhas, as condições de uma abelha mais fraca, uma abelha mais debilitada, mais susceptíveis a pragas e doenças. Então, a gente não percebe muito isso. Então, aquele sintoma lá de abelha não produtiva é uma doença, é um inseticida, é um herbicida, a gente não sabe como o apicultor distinguir isso daí. Isso que é o fantasma nosso, que é a morte invisível que a gente chama. Lá em cima nós temos o manejo apícola, o mercado que é de flutuação dos preços nacional e internacional. Isso a gente tem que sair dele, indo para o mercado nacional, buscar hoje, que a gente estava comentando sobre a questão do mel, do selo arte, né? É uma saída bastante boa para a apicultura nossa, né? Só que nós temos que criar o hábito de consumo. Quando as primeiras, eu estava conversando com o Eloy hoje, a história é antiga, né? Já do Constantino, das chamadas públicas, da merenda escolar. O que era a intenção disso daí? Não é só o consumo imediato da criança consumir esse mel na merenda escolar, mas era, dentro de gerações, criarem um hábito de consumo de mel que nós não temos no país, né? Isso é uma derrota para a apicultura. Não adianta a gente produzir em toneladas, em milhares de toneladas, e não ter onde vender esse mel a um preço justo, onde a gestão vai mostrar para a gente que, às vezes, a gente está vendendo mel, achando que é lucro, e não estamos vendendo nem pelo preço que custou esse mel, pelo custo do mel na produção nossa. Isso é variável de cada produção, é variável de cada manejo, é variado em cada ano, né? Cada ano é um clima, a gente está sofrendo mudanças violentas aí de clima. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que estudar e tentar achar caminho para que a apicultura nossa fique de uma forma mais estável, pelo menos as condições de venda nossas, né? Então, lá no manejo apícola, estava conversando com o Eloy também hoje, a conversa foi boa e longa, que eu cheguei cedo, ele também, né? Então, o manejo apícola que a gente prega é as 4 colunas que é pregado no mundo todo, né? Então, o manejo está calçado em 4 colunas, baseado em 4 colunas, que são o quê? A nutrição, a troca de cera, a alimentação e a produção de rainha com genética. A questão das nossas abelhas aqui, em questão de genética, eu nem sei se ela pesa tanto, porque a gente tem como conhecimento da nossa abelha, da abelha africanizada, essa aqui é a abelha brasileira, né, a Apis africanizada, que a gente chama, ela tem uma questão do polihíbrido, do polihibridismo. Não, a constituição dessa abelha africanizada não é uma raça formada, né? É um polihíbrido. Então, a questão de criação de rainha não é a criação simplesmente da rainha, mas a criação de zangões selecionados também.
a nível de produção para o apicultor, isso é quase que inviável. Então, teríamos que ter pessoas que trabalhassem de forma a ver a genética de uma outra maneira e que conseguissem produzir esses indivíduos para nós. Que houvesse realmente uma seleção, a seleção das melhores, né, melhores rainhas e os melhores zangões, para se produzir as melhores rainhas para nós. Então, nessas 4 colunas que a gente baseia, a nutrição é um dos fatores mais importantes hoje. Por quê? Quem diz por que a nutrição é mais importante hoje para nós também, na apicultura? Tem ideia? Que a abelha mal nutrida é uma abelha que sofreu com desmatamento, que sofreu com pragas e doenças e as mudanças climáticas. Como a gente consegue fazer isso daí? Dentro do CISATEG, a primeira proposta que eu fiz foi a condução, que eu não falo divisão de enxame, eu falo multiplicação de enxames, a formação das próprios enxames e deixar das capturas de enxame, não deixar. Continua a captura de enxame, mas nós temos que priorizar o apiário nosso. Porque quando a gente prioriza no trabalho nosso, a gente está cuidando do nosso capital que está lá investido. O enxame voador, o enxame de captura de remoção, é algo mais que a gente vai ganhar, né? E a gente deixa de trabalhar para fazer o serviço de captura por remoção e deixa de cuidar do nosso apiário. Vamos priorizar primeiro no apiário, fazendo a multiplicação de enxames, onde nós vamos ter a troca de cera de imediato, alimentação, a questão de sanidade na escolha das rainhas e tentar colocar a melhor rainha. Eu digo a melhor rainha porque as condições ainda de genética a gente não conhece, não chegamos nesse nível ainda de desenvolvimento, mas o que vamos priorizar nisso daí? A gente tem, por conhecimento da parte científica, que a rainha jovem, só por ela ser jovem, ela consegue ser 30% mais produtiva que as demais, desde que não exista algum detalhe no percurso dela começar a postura. Quando a gente leva essas rainhas para laboratórios, rainhas que estão com baixa produtividade, a gente examina essas rainhas, elas têm problemas de formação na parte do zangão, dificultando a parte do ferrão, e de manchas, como se tivesse que houvesse pancadas aqui naquela região, como hematomas para nós. Então, são rainhas que trazem uma carga genética ou uma carga de doença, né, que é invisível para nós, né? A gente só vê a rainha andando dentro do favo, tem rainha, tem ovos, tem larvas e tudo mais. Mas quando chega na produção, nós temos um problema de ter baixa produção, de ser baixa produtividade dentro desses enxames. A nutrição, quando ela entra nessa formação de enxames, provavelmente, se a gente fizer todas as outras 3 colunas, a nutrição é muito importante para o desenvolvimento. Quando a gente fala em polinização, quando a gente fala em produção de mel, a gente fala chegar a uma florada com uma população enorme, porque o que produz mel para nós não é só genética. Nós podemos ter melhor genética, mas se a gente for com enxame de 30, 25 mil abelhas, não vão ser produtivas para nós. Período curto de florada, mudança climática que a gente vem sofrendo, tudo isso vai influenciando. Então, a gente tem que pegar dentro de uma florada com uma população alta, né? 60, 70 mil, 100 mil abelhas, dependendo da florada curta, como foi comentado hoje por nós, a florada do cafezal nosso, né? Poucos dias de floração, poucas horas de floração no dia, né? Se a gente esperar que a abelha vá produzir mel numa cultura tipo do café, a gente está perdendo. Nós estamos fazendo só turismo apícola, é levar a abelha de um lugar para outro sem produção, sem produzir nada, né? Então temos que ter consciência disso, né? Quem produz mel é população, genética, sanidade, nutrição. Bem tudo ao contrário, se você conseguir colocar isso à frente, como voltando isso, a gente tem sucesso na atividade.
Qual é a condição de a gente ter redução no custo de produção, como eu citei? É você aumentando a produtividade. Enxames de 18 quilos ou de 10 quilos, onde eu estou trabalhando, são inviáveis para a apicultura brasileira, né? Nós temos que chegar a patamares maiores. Alguns fatores a gente consegue eliminar, outros não. Climático não tem como, né? A gente consegue mexer, mas na medida do possível, nesses enxames, nós temos que mexer onde é possível dos resultados nossos, do nosso trabalho. Por isso que eu falo assim, nós temos que trabalhar no apiário. Quando a gente trabalha assim, todo curso de apicultura fala assim, vamos armar a caixa, vamos começar a colocar essas abelhas para dentro, os enxames voadores. A gente não conhece genética, a gente não conhece nada desse enxame que está chegando de presente para nós, né? Chego com uma carga de abelha jovem, uma rainha talvez, que a gente não sabe a idade dela, não conhece a genética dela, mas que tem uma equipe de abelha que vem para nutrir essa abelha, né? Então ela vai desovar o máximo possível, porque ela vai receber uma carga excessiva de geleia real pela essa turma que acompanha ela, né? Esses enxames que estão trazendo essa rainha para esse local. Então ela vai desenvolver de uma certa forma. Se ela é velha e ruim, poucos dias depois, ou pouco tempo depois, ela é substituída naturalmente. Ela não aguenta mais, né? E ela é eliminada pelas abelhas, ou ela própria vai criar uma... que tenha a mensagem de que se cria uma nova rainha, porque ela já não é mais habilitada para estar naquela posição. Vai deixar de ser rainha, né? Vai virar uma mortinha, né? Então é isso que nós temos. Isso aqui que a gente está falando, isso aí são casos lá de onde eu estou trabalhando, essas duas fotos aqui, a foto de cá do apicultor. A de lá eu fiquei em dúvida ontem, nos arquivos de foto meu, não sei se é realmente de onde eu estou trabalhando, mas a de cá é. Um apicultor nosso, né? Aqui a gente consegue uma postura bastante densa, né, para muita abelha que vai nascer. Uma reserva meio simbólica aqui de néctar, né? Mas a constituição de um favo bom da apicultura, por isso que eu coloquei essa foto, é que tem isso aqui, ó. Isso é uma constituição de uma rainha boa produtora de mel. Porque no quadro de cria, você vê quadro de cria inteirinho de postura aqui, até o sarrafo lá em cima, até embaixo. Isso não quer dizer que é uma rainha boa para a produção de mel. Isso aqui é um sintoma de ser produtora de mel. Porque ela faz uma reserva, ela armazena mel, ao invés de consumir. Uma população muito grande que vai nascer e ainda ela tem a capacidade de fazer um armazenamento de mel. Aqui eu já não posso dizer a mesma coisa, mas é o que nós temos para hoje lá, né? Começo do trabalho nosso é que a gente está se virando na medida do possível lá. Então, as funções da consultoria apícola: fornecer orientação especializada. O Cisateg, que é essa ferramenta do Senar, que está agora pelo primeiro ano passado agora, né? Já estamos começando o segundo ano agora. Então, nossa consultoria do Cisateg, a gente prioriza isso aqui, ó: fornecer orientação especializada. Quebrar os paradigmas do pessoal que tinha lá, que não precisava trocar rainha, não precisava trocar cera. E, se você falar assim, alimente a abelha de vez em quando, nunca eles vão alimentar. Eles dizem assim, tem alimento na colmeia. O apoio técnico que a gente faz com eles, quer dizer, a função da consultoria, nós tomamos orientação na criação e manejo das colmeias. Saúde da abelha, que a gente prioriza muito hoje, né? Que a gente sabe que está sendo afetado em bastante parte. Então, entra tudo que a gente já passou para vocês. Produção de mel e outros. Isso é o resultado do trabalho nosso. Se a gente fez um trabalho bom, talvez
o clima ajudando, a gente consiga uma produção de mel e os outros próprios, geleia real, dependendo da atividade que você desenvolve na apicultura. Outros conseguem conciliar a produção de mel e ainda a produção de própolis. Outros manejos, como a produção de geleia real, já não se consegue, de certa forma, consegue conciliar bem pouco, mas ainda se consegue. E outros ficam mais difíceis. A questão da apitoxina, que o pessoal sempre pergunta, a cada produção da apitoxina, a gente agride a abelha de uma certa forma, que esse enxame nunca consegue mais se recuperar. Então, qual a viabilidade de se produzir apitoxina? Muito baixa. Para que se consiga, na minha visão, para que se consiga ter uma alta produção na apitoxina, se é que existe mercado para isso, é que essa pessoa que vai explorar essa parte da apicultura tenha apiários de reforço para repor esses materiais. Criação de novos enxames, troca de rainhas, de forma constante alimentação para que reponha esse arsenal de abelha dele para que possa a continuidade na questão da atividade de se extrair o veneno da abelha, da apitoxina. Então a gente começa virando para lá e para cá, mas a gente continua voltando ainda na multiplicação de enxames. Quando eu comecei a comentar com o pessoal, quando veio o convite, acho que a Pacame Senar, foi isso? Ando 15 dias contínuo com eles lá, com os produtores da região, e comecei a comentar, né, que a gente vinha fazer uma apresentação do Cisatec, e eles começaram de forma espontânea a passar a visão deles desse atendimento no primeiro ano do Cisatec em São Paulo, né? Então, está lá as questões que o Luiz colocou, meu conhecimento se ampliou com a consultoria na parte técnica e do manejo. Senti um crescimento da minha parte satisfatório e, economicamente, me sinto mais seguro nas negociações de controle. A esposa dele também participa no Cisatec, que é a Patrícia. Com as consultorias, com as assessorias, mesmo depois de fazer um curso completo, deu um fortalecimento nos conhecimentos que adquiri, teve um aumento na produção econômico e um aumento na qualidade de vida das colmeias e nas plantações frutíferas. Estou muito satisfeito com os resultados desse acompanhamento. Então, além da apicultura, eles têm uma atividade de fruticultura nesse lote que eles têm lá do assentamento. O que eles perceberam? A gente já sabe como acontece a polinização e como acontece, qual a resposta da planta em relação à polinização promovida pelas abelhas. Não só pelas abelhas, né, mas exclusivamente nesse caso ela está citando a abelha, depois que entrou a abelha na propriedade dela. Ambos não tinham abelha, tinha questão lá de 0 enxame, e hoje eles têm cada um na faixa de 60 colmeias. Quer dizer, um aumento de quanto dentro de um ano, né? Qual que é a satisfação dele? É a renda, conseguiram vender mel, e as plantações que eles têm lá, tem desde o cacau, que é uma cultura que está sendo implantada nova no assentamento, e outras culturas, como o cultivo do mamão, do papaya, né? E outras culturas que ele tem lá, como goiaba e outras plantas que eu não recordo agora, mas ela percebeu que realmente houve um aumento na produtividade das plantas e que as plantas geraram frutos, né, de qualidade melhor para comercialização. Estão ganhando com a apicultura, estão ganhando com a polinização, porque estão comercializando frutos e tendo resultados bons, né, na produção desses vegetais lá na cultura deles lá. Outro caso aqui, o Adilson, programa TAG, que é o Cisateg, né, que é uma ferramenta do ATEG,
atendimento técnico e gerencial. Então, o CISATEG, um marco importante na minha jornada como apicultor em Iares, que é o município, graças ao acompanhamento técnico e orientação especializada. Eu não sou professor, mas tudo bem, colocaram lá professor só, pois pude aprimorar significativamente minhas práticas apícolas, alcançando resultados positivos tanto na produção, tanto na gestão do meu negócio. O Cleiton é um outro apicultor também. Esse não tinha, o Adilson, que eu citei acima, tinha lá em torno de 60 colmeias, ele passou a ter mais de 100 hoje. Tá? Se eu não me engano, pouco mais de 100, 119, se eu não me engano, hoje. Então, teve aumento nas colônias, aumento na renda, né? Mas ainda a gente tem que trabalhar mais, lapidar mais. O Cleiton, esse tinha 0 colmeias quando começou, e diz que, grato ao programa ATEG, o CISATEG, né, do Senar São Paulo, por ter me proporcionado ferramentas e o conhecimento necessário para me tornar um apicultor profissional. Isso é interessante, né? Hoje, comentando, em algumas oportunidades estive na Argentina e fiz algumas amizades com apicultores, né? Tenho amizade com eles até hoje. E nessas amizades eu tive a liberdade de perguntar para eles que dentro da Argentina, quantos são os apicultores profissionais? E ele olhou para mim e falou, não entendi sua pergunta. Eu falei, não, dos apicultores que estão na Argentina, quais deles são os profissionais? Ele falou, não sei como responder essa pergunta, porque dentro da Argentina só é considerado apicultor se ele for profissional. Então, é uma realidade diferente da nossa. A gente engloba a pessoa que tem poucas colmeias, que é um robista, que tem para consumo da família, ou para vender algum mel para os parentes, com o apicultor. Então, lá na Argentina, ele falou assim, não, esse caso não é apicultor. É alguém que gosta da abelha, que gosta do mel, mas a gente não engloba ele como apicultor. Então, essa é uma diferença de cultura da apicultura também, porque eles migraram, quer dizer, copiaram uma cultura da apicultura que veio dos Estados Unidos, como implementos, como equipamentos, como tecnologia, as próprias rainhas que eles utilizam de outras raças lá no país. Então, eles trouxeram isso importado de fora. E fora os europeus que já habitavam a Argentina, lógico, né? Mas é uma visão diferente da apicultura. Então, fica mais fácil de criar políticas quando a gente sabe quem são os apicultores. A gente não sabe dentro do país, realmente ainda, anos e anos trabalhando, desde com o Constantino, né? Quantos anos fazem isso, né? A dificuldade nossa era saber quantos apicultores existem no Brasil. A gente, até o Constantino, 300 mil, não era isso? São Paulo, não sabíamos quantos eram apicultores. Sabemos ainda? Hoje não. Mais ou menos. Por que a gente não sabe? Porque falta uma aproximação. A gente não consegue. Vocês estão na maior associação do Estado de São Paulo. O Edson, na APTA, Coaps, lá também tem uma associação bastante grande também do pessoal, mas a gente não conhece. Como que nós vamos chegar para o governo, né? E essa é a velha história, né? Como é que nós vamos cobrar do governo isso daí, da parte política, se a gente não sabe quem somos, o que nós fazemos, o que produzimos, né? A gente tem uma vaga noção de mel que vem do Nordeste, é vendido por empresas de São Paulo, exportado, que são registrados como produção do mel em São Paulo, idem mel de São Paulo que vai para o Paraná, que vai para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, são exportados de lá como mel, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e não são identificados como mel de São Paulo. Então, a gente tem que sentar uma hora e começar a achar uma forma de a gente dar origem para esse produto nosso, saber de onde veio esse mel, né? É questão de sanidade, né? Às vezes a gente está transmitindo doença de um estado para outro sem saber. Vai no mel, sim, as bactérias, vai no mel as outras formas de protozoário, que é a nosemose e tudo mais. A gente não tem controle disso que acontece no Brasil.
Então, o nosso amigo Cleiton, ele fala na forma, né, de profissional engajado na preservação do meio ambiente. Quer dizer, isso aqui é importante também. O Cleiton foi feliz em colocar o profissionalismo da apicultura, e isso a gente faz de graça. Nós temos uma atividade que a gente consegue produzir, a gente já conhece isso, é lógico, sem precisar tirar uma planta do ambiente, sem precisar tirar um animal silvestre do ambiente. A gente consegue fazer isso de uma forma de preservação, ou ainda melhor, de recuperação do ambiente com a apicultura. É o que está acontecendo hoje, lá no assentamento, onde a ideia é a gente formar plantas de interesse apícola, mas que sejam nativas do cerrado, que é a situação do bioma que eles estão lá, Cerrado Paulista. Então, a recomendação que se plante algumas plantas nativas que existem lá, que se proliferam fácil, que é o caso do cipó-uva, né? É um bom mel, bom para mercado, mel bastante procurado, e que a gente precisa fazer aumento, não tirando o mérito das plantas que vêm de fora também, que é o caso da moringa oleífera, que veio da África, trazida pelo Kerr, né? O mesmo que trouxe a abelha africana, trouxe a moringa para o Brasil, moringa oleífera, e que hoje está num plantio grande, porque eles têm gado para a produção de leite, e que pode ser usado também para a apicultura, no florescimento das plantas. Aí, o Cleiton continua ainda, né? Ele recomenda o programa a todos os apicultores que desejam aprimorar suas atividades e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Outra palavrinha-chave que ele colocou aqui, né? Apicultura, forma sustentável de apicultura em nossa região. Feliz o nosso amigo Cleiton. O Saulo é um pastor evangélico lá no assentamento. Cheguei numa situação que ele tinha muito material estocado, poucas colmeias. Cheguei numa situação que ele tinha 40 e poucas colmeias, hoje ele está com mais de 150, 140 colmeias hoje. Sempre, eu digo isso porque tem uma variação, porque no inverno a gente acaba perdendo algumas colônias, mas está nessa faixa aí. Então, ele tinha uma situação, eu vou começar a migrar um pouquinho da parte de gestão. O preço do custo de produção do mel dele foi alto. Por que foi alto? Porque ele tinha um alto valor investido e um pouco retorno de produção. Por que isso aí? Quando a gente começa a fazer um inventário de recursos, a gente estabelece tudo que é envolvido dentro da atividade da apicultura e a porcentagem que ela é estabelecida da apicultura, da atividade da apicultura. Se ele tem um veículo de uso exclusivo da apicultura, é 100%. Se ele tem um veículo de uso misto para a atividade da abelha, da apicultura e para uso do lar, a gente estabelece 50% para cada atividade. E isso vai aumentando o custo de produção dele em cada item adicionado. Como ele tinha um grande número de colmeias novas e sem uso, duas situações, quando identificou que o custo de mel dele é alto, na parte econômica, duas situações podiam se resolver isso. Ou ele coloca essas colmeias novas sem abelha para produzir, vai habitar e vai começar a produzir mel, ou ele se desfaz disso daí e vende. Porque, queira ou não, o material está sofrendo uma depreciação. Estabelece no CISATEG que a depreciação é como se fosse a poupança, 6% ao ano. Então, ele está perdendo dinheiro com esse material estocado. O material se deteriora por questão de umidade, por questão de todo dano que pode estar lá, cupim e tudo mais, né? Então, ele acaba perdendo dinheiro. Seria melhor ele vender isso daí, se ele não quiser ampliar a atividade de apicultura dele, e colocar esse dinheiro na poupança, pelo menos em situações que eu conheço até a semana passada. Semana já não sei o que o governo está pregando aí. Mas ela, pelo menos, evitasse a depreciação de 6% ao ano.
Então, são condições que a gente começa a visualizar no primeiro ano de inventário, do inventário, a partir de 1 ano de produção. Uma safra apícola começou em maio do ano passado e terminamos em junho desse ano. Ao contrário, começamos em junho e terminou em julho, né? Não, desculpa, começou em julho e terminou em junho. Essa foi a safra nossa lá. Então, esses dados foram levantados nesse primeiro ano, tá bom? Então, o solo coloca como resultados melhorias referentes ao rendimento, no ponto na parte prática como econômica. Hoje o manejo é mais consciente, pois os ensinamentos que nos foram passados têm surtido mudanças para o melhoramento da atividade apícola em nossa região de Aras. O Juliano também, outro participante do CISATEG, junto ao programa ATEG, CISATEG foi maior importância para mim, pois estou adquirindo mais capacitação, adquiri mais conhecimento sobre a atividade apícola. Estes atendimentos têm sido um divisor de águas para mim. Por isso, agradeço a todos, Senar São Paulo, Programa TEG e ao professor Paulo Forte. De novo, professor, mas não sou, não. Sou um curioso em abelha ainda. Então, assim, são coisas aqui, como ele coloca aqui, um divisor de água, por quê? Quebrado o paradigma, a gente começou a crescer na atividade, trazendo técnicas que não são inovadoras, são muito antigas, mas que são colocadas de forma correta para eles estarem trabalhando dentro da apicultura. Então, a gente evidencia um crescimento de todos lá hoje. O crescimento, para vocês terem uma ideia, não em condições econômicas e financeiras, mas em questão de crescimento da apicultura, hoje se soma mais de 800% num grupo de 30 produtores, 30 apicultores, durante um ano de atividade apícola. É um crescimento muito grande. O Senar ficou parado olhando, ele falou, mas de onde cresceu tudo? Primeiro vem da vontade deles, né? De mudança na vida deles conseguirem algum dinheiro a mais. E de uma atividade que surte resultado para eles há pouco tempo, né? Se você pensar em outra atividade, demora muito mais tempo de retorno. A apicultura, em pouco tempo, a gente consegue ter um retorno. E que paga investimento, como alguns casos. Bom, aqui eu trouxe, acho que, seis relatos deles, né? Uma mulher só, né? Os outros são homens, mas eu tenho bastante mulheres, as mulheres apicultoras lá que trabalham, né? E tenho mais dos 28, eu tenho só 6 aí que fizeram esse relato. Uns, por dificuldade de escrever, de ler e tudo mais, de se comunicar, não passaram, não quiseram passar. Mas isso foi espontâneo e foi de próprio punho que eles fizeram. E fui só adequando alguma coisa aí, mas, em suma, isso daí. Então, a CISATEG, que é do Senar, essa ferramenta, ela atende a um grupo de 30 produtores, hoje são só 28. Saíram 2 senhoras que, por problemas de saúde, deixaram de trabalhar com a gente. Até agora, de 1 ano, 2 pessoas que saíram desse atendimento. E a gente vê um crescimento desse grupo, né? É um grupo que vai formar, em menos de 1 ano, eles formalizaram uma associação dentro desse assentamento, uma associação de apicultores. Já estão sendo orientados a se preencher o cadastro do GEDAV, com a defesa, né? Porque tem vários infortúnios lá que podem estar acontecendo, que acontecem na apicultura em geral. Então, a gente preconiza que seja formalizada a associação, para que se tenha apoio, porque eles estão ao entorno desse assentamento, são áreas de produção de citros, né? E são áreas também de produção de eucalipto para celulose. Então, a maneira deles se integrarem socialmente é através de uma associação e através de conseguir acesso a essas áreas, como o Bracel, como o Suzano, que estão no entorno deles. Então, para essa regularização, eles tinham que formalizar. E essa associação foi criada assim, bater de caixa em uns 3 meses, muito rápido, né? Muito rápido, com o pessoal que é bastante
situação bastante precária, né? Recurso financeiro quase zero. Só não cresceram mais por questões financeiras. Então, a possibilidade de instrumentos para os apicultores. Então, as fontes de informações, a gente tem as fontes de informações, participação em feiras, em workshops, em congressos nacional e internacional. Isso não está em geral para os apicultores nossos, mas buscando, a gente vai trazendo informação das realidades de fora do país ou mesmo de dentro, para que ele tenha essas informações são trazidas para ele. Quando ingressei no Senar em 2006, falei hoje com o Eloy, tive a satisfação de ser buscado dentro de um grupo de apicultores, porque a produção dos meus apiários era um pouquinho superior aos demais. Então, o Sebrae me viu como uma ferramenta para poder aumentar essa produção. Hoje é na região de Itatinga, né, na margem da Castelo Branco também. E hoje se tem uma apicultura mais organizada, de uma produção bem melhor lá. Com certeza, uma forma bastante organizada, são participantes. Foi criado a APL, que é o Arranjo Produtivo Local, há pouco tempo, né? A questão das mulheres na apicultura também é bastante forte, porque a presença da mulher e dos filhos, né, que dão a continuidade da apicultura, né? Essas são as ferramentas que a gente usa dentro do APL. Está lá o Joel com a Associação de Itatinga, que é a Associação do Polo Cuesta, né? Associação dos Apicultores do Polo Cuesta. A Apicuesta, né? Então, está lá há anos trabalhando, a gente trabalhou, e dentro dessa busca do Sebrae, eles me trouxeram dizendo que as informações técnicas, científicas, acadêmicas, geravam uma nuvem de informações, né? E essas informações não chegavam ao produtor, por questão de tecnologia, por questão de informações. Então, numa conversa com o diretor do Sebrae, do ER lá de Botucatu, ele me pediu que eu começasse a trabalhar com eles. Isso foi em 2006. Para mim foi um privilégio. Só ganhei, como ganho com o Senar hoje, e agradeço a todos por essas oportunidades. Mas é interessante que ele falou assim, então as nuvens estão carregadas de informação, o apicultor está lá embaixo, e você vai ser um raio que vai levar essas informações para eles. E a gente conseguiu mudar essa realidade. Realmente eles aumentaram. Tem casos que o cara chega a tirar 70 quilos de mel no ano, 100 quilos de mel no ano. É uma realidade diferente da média nacional, de 18 quilos ainda. Uma realidade diferente desse primeiro ano aí de atividade lá em Aras, né? Então, são condições que a gente se alegra em ver esses resultados. Não sabia que eu ia fazer isso na minha vida alguma vez, mas comecei por acaso e estou aí tocando desde 2006. Então, as informações são necessárias, né? A gente, como ferramenta, como técnico de campo, né? Está aí o Edson presente também, que vai começar lá um CISATEG na região de Juquiá. É o segundo ano do CISATEG, são mais 3 técnicos hoje dentro do CISATEG Senar São Paulo, que vão iniciar o trabalho agora, provavelmente mês que vem agora. Também no Vale do Paraíba e outro região de Marília, né? Pompeia, Marília. Lá. Então, está se aumentando a questão de apicultura dentro do Estado pelo CISATEG. Então, participação em eventos, em locais de venda onde pode se divulgar os produtos apícolas. Troca de informações com pessoas especializadas em apicultura. A reunião que vocês fazem aqui, essas informações técnicas também ajudam muito. As aulas práticas. Aliás, o CISATEG Senar, ou Senar de uma forma geral, ele coloca aqui, a gente ensina com a pessoa fazendo, né? Então, aprende-se fazendo, trabalhando a campo. Então, o que a gente faz no atendimento? Nas primeiras horas do atendimento, são 4 horas por apicultor mês. Nesse dia de atendimento, a gente vai a campo com eles, dá uma vistoriada no apiário, pergunta numa conversa com eles, e a gente faz essa vistoria no apiário, quer dizer, é corpo a corpo, todo mês com ele, cobrando deles as informações que a gente passa,
e ver se realmente está sendo realizado e qual o resultado que está surtindo. Então, é bastante interessante. As aulas práticas, é isso que eu já comentei também, a conversa nossa durante esse dia aí do atendimento deles, e o atendimento do Cisateg, que é esse que a gente está fazendo. Tecnologia e os aplicativos de inteligência, né? Inteligência artificial, né? O que a gente chama de a inteligência artificial? Eu consegui trabalhar durante os trabalhos com a fibra na região de Itapetininga, no apiário experimental deles. Toda fazenda, toda associação existia ou deveria estar em forma um apiário experimental. É onde a gente trocava tecnologia com os apicultores, trocava esse aprendizado com eles. E a gente teve a oportunidade de fazer uso disso daqui. Isso é antes do Covid aparecer, né? Se fala em inteligência artificial, mas já tinha um aplicativo chamado Bivai, que é da Argentina, que é dos irmãos Vairolatti, né? Então, eles trouxeram isso daqui, e era um aplicativo em quê? Uma balança, uma colmeia em cima, toda a informação em temperatura externa, umidade interna, umidade externa dessa colônia, sensores de presença de abelha entrando e saindo, e o peso, né? É uma balança de plataforma, e essa comunicação é feita via transmissão, né, pelos aplicativos dele, onde a gente recebe as informações minuto a minuto. Isso é interessante. É inviável para nós? A empresa adquiriu parte desse equipamento na época, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, mas é muito interessante porque a gente começa a entender a apicultura de uma outra forma que a gente não vê. A gente chega no apiário, a abelha está trabalhando, tá bom, vamos embora para casa. A abelha não está trabalhando, vamos embora para casa. E quando começa a passar as informações, tanto de umidade interna e externa, temperatura interna e externa, movimentação da abelha, população entrando e saindo da colmeia, esse movimento, e mais o peso da colmeia, a gente começa a entender uma outra parte da vida da colmeia que a gente nunca entendeu, que a gente nem sabia que existia. A gente vê um aumento, a gente vê gráfico, isso, forma-se um gráfico diário, onde a gente percebe que, por volta das 10 horas da manhã, até o entardecer, esse peso da colmeia começa a subir. Se mantém por uma parte ainda constante, e depois de umas certas horas da noite, ele começa a decrescer, esse peso. Entendemos, então? E vai até as 10 horas da manhã decrescendo, por volta das 10. Depende da florada. A gente entendeu que lá na região do eucalipto, ela começava a subir o peso quando começava a entrar néctar. Estabelecia uma forma constante e depois começava a decrescer. Era a desidratação do néctar. Então, esse peso começava a cair. O que era que estava caindo? A gente tinha o ganho diário, a gente tinha a perca diária, essa perda, né, diária nesse período da noite, em que ela desidratava esse néctar recolhido durante o dia. O processo é feito continuamente, mas como entra néctar bastante, a gente não percebe, mas quando para a entrada de néctar por tá escuro já, aí se vê que depois de um certo tempo começa a descer esse peso. A gente começa a registrar ganho diário por colônia. A gente começa a saber qual a influência de um dia mais quente, de uma temperatura externa maior, de uma temperatura, às vezes, interna menor, ela tem que estar em torno de 33, 35 graus, isso é o conforto térmico dentro de uma colônia de apis, né? Então, dentro dessa temperatura. E o que influencia isso? A umidade e a temperatura. Quando a gente pensa na geleia real, qual é a porcentagem de água de uma geleia real? 60% de água? É isso?
Alta? Tá. Então, 60%. Quando a umidade interna está abaixo de 60%, ela vai ter que buscar água do ambiente e aumentar essa umidade até os 60%. Acima disso, ela vai ter que retirar a umidade. O excesso de umidade é tão prejudicial para a abelha como para a proliferação de fungos e bactérias lá dentro. Então, a gente começa a entender a saúde animal do bicho. Por que ela tem que manter essa umidade e essa temperatura constante? Por quê? Em temperaturas extremas para nós, tanto baixa como alta, que acontece conosco? Podemos morrer, não é isso? A umidade está relacionada às larvas, ao alimento que ela recebe, a geleia real que ela recebe. Isso a inteligência artificial proporciona para nós, essa informação, essa cultura nova de inteligência que a gente consegue começar a imaginar hoje. O que envolve esses conhecimentos? Envolve no manejo nosso. Passo no apiário deles lá e falo assim, ó, tem que cobrir essa colônia, tem que pôr uma proteção. O que eu uso? Telha, uso outro material? Use o material. Vamos ver o que influencia. O pessoal fala, mas a tampa protege. Tá bom, a tampa protege. O primeiro dia de chuva com a tampa ruim, o que acontece? Principalmente se chover agora no outono e inverno. Penetração de água lá dentro. Isso a gente via a campo com essa inteligência artificial. As colônias que eram proporcionadas isso daí e eram jogada água em cima delas, acabava com o enxame. Porque se alterou a umidade, se alterou a temperatura interna. Se perdeu vida lá dentro. Deixam de ser produtivas. Então a gente começa a entender por que a gente tem que manter ou promover esse conforto térmico dentro das colmeias. A inteligência artificial traz essas informações para nós. Quando a gente percebe, durante vários dias, a abelha trabalhando, com um fluxo contínuo de muitas abelhas entrando e saindo, e de repente esse fluxo de abelha cai abruptamente, o que acontece? A gente ia no apiário, a abelha morrendo por produtos químicos, defensivo agrícola. Então, são controles que a gente, no futuro, a gente vai estar dentro de casa, com o computador ligado e vendo as informações vindo de cada apiário nosso. Envolve o quê? De uma certa forma, vai ter um investimento alto no começo, mas vai ter as condições de a gente reduzir a ida aos apiários. A gente começar a trabalhar graficamente, vendo todos os resultados que acontecem dentro de uma colônia. Por que o combustível é mais caro para nós? No custo do mel? Sem dúvida. A cera, o mel, a mão de obra. São os três, dentro da gestão que nós estamos falando, da consultoria apícola, nós temos que preconizar que se use menos viagens para a abelha, leve material e já consiga realizar o trabalho no dia. Então, reduz viagem, reduz mão de obra e reduz custos. São essas visões que tudo isso traz para nós, dentro da inteligência artificial. Georreferenciamento, coloquei GeoApps aqui, é uma empresa, né, uma startup, lá da cidade minha, lá de Piracicaba também. Né? E o georreferenciamento, se bem usado, é eficiente para nós. Nós vamos saber os vizinhos nossos, né, de apiários, que são, às vezes, culturas como eucalipto, como a cana-de-açúcar, como a laranja, né, a plantação de citros e outras culturas, saber onde estão estabelecidos os nossos apiários, saber onde estão localizados os apiários por georreferenciamento. Quer dizer, a gente tem condições de saber, entre latitude e longitude, até onde o avião pode chegar pulverizando, deveria fazer esse uso, né? Para que manejo dentro da área florestal, saber onde estão esses apiários aí, isso, onde eu trabalhei em áreas de reflorestamento, chegava à frente de trabalho num dia de serviço deles, num local desse, existia um apiário clandestino, e essa frente de trabalho de uma empresa tinha que voltar para a sede, porque eles não conseguiam fazer o trabalho deles. Quer dizer, esse apiário tem que ser reconhecido, ele tem que ser georreferenciado, geolocalizado, né? É bastante interessante, desde que se use de forma correta.
isso aqui também, ó, alerta a pulverização, culturas próximas aos apiários. Está relacionado com georreferenciamento, só que isso daqui não é nosso, né? Isso é a parte dos outros. Nós fazemos isso aqui, podemos fazer. Agora, isso aqui tem que ser comunicado com os vizinhos nossos, né? A gente trabalha com a cultura deles, mas a gente não é uma força nossa, é um desafio dentro da apicultura nossa, porque a gente tem como possibilidade, mas a gente não domina essa possibilidade. Em vez de ser uma força para nós, ela é um desafio para nós, às vezes é uma fraqueza, porque de repente está maior florada, a parte de silvicultura não sabe que nós temos uma abelha lá, eles entram com o corte, quer dizer, cortou as plantas, cortou florada, prejuízo do apicultor. Monitoramento remoto de colmeias, que é o LOL também, que é a inteligência artificial também. Esse monitoramento, ele deixa de ser essa atividade da inteligência artificial só, mas a questão desse monitoramento remoto de colmeias é na questão de roubo, né? Roubo do mel, roubo das colmeias, roubo de parte desse mel com melgueiras, onde existe essa inteligência que não passa de ser um chip. É realidade diferente para nós ainda, longe de nós, mas está quase chegando já. Movimentou poucos metros, com monitoramento através de informação com a rede de Wi-Fi ou outra rede. Isso já é comum em outros países, menos aqui para nós. A gente consegue detectar a mais de 70 quilômetros. Se a colmeia nossa começou a andar sozinha à noite, né? Alguém está levando, e para onde está indo. Quer dizer, se for 70 km, acho que daqui a Jundiaí, mais ou menos? Mais ou menos. Quer dizer, é uma área muito grande, dá tempo de vocês pular da cama e sair correndo, né? Dá tempo de achar o cara levando as suas abelhas ou o seu mel. Isso é comum dentro dos reflorestamentos, o roubo, né? Lá na situação minha também houve esse ano aqui alguns fatos desagradáveis, que isso aqui poderia estar até ajudando muito nós lá. Gestão de colmeias móveis também, né? Isso na móveis, estou dizendo assim, dela não ser apiário fixo, né? A gente levar essas colmeias, fazer a migração. É outra questão também que a gente usa esse georreferenciamento, que usa essa inteligência aqui. Logo, pode usar essa aqui também, ou as duas juntas. Questão de drones. Drone na apicultura. Realidade não longe, já sendo usado pela gente lá também, porque com o drone a gente consegue, dentro da consultoria, estabelecer, vai se montar a apicultura, que área que você tem, né? Determina a área que a gente pode ser usado, se é floresta, se é outro plantios, né? Delimita as áreas, vê se é suficiente, a gente consegue colocar o número de colmeias necessário para essa área que a gente tem, que o drone vai fazer a bordadura dele e dizer quantos alqueires ou quantos hectares estão ali de floresta ou de plantios, né? A gente consegue, então, começar a fazer a gestão disso daqui. A gente vai fazer cálculos, a gente vai fazer um planejamento, né? Quantas colmeias estabelecidas ou não. E os aplicativos de gestão financeira também, que não estão longe. Já existem alguns aí na internet aí que a gente consegue fazer jogando dados. O que a gente coloca dentro de gestão? Eu não sei se tem slide mais à frente, deixa só verificar. Acabou a pilha? Não, foi. Possibilidades de instrumentos para as apiculturas. Então, as possibilidades em organizações, né? Isso falta um pouco para nós. Hoje, conversando com o Eloy, volta a mesma história de alguns anos atrás. A participação está de forma correta, ao contrário aqui, mas associações, as quais se formam as federações,
né, no Estado, e as confederações, né? Temos isso aqui, só que ainda são poucas formalizadas. Dentro dessas organizações, formar, participar de cooperativas para viabilizar volume de compra de materiais, equipamentos e insumos de apicultura e criar parcerias. O que acontece que eu visualizo hoje dentro da apicultura? Tem o CIPART, tem o CISP, tem o SIM, tem o CIF. Daqui a pouco, nós estamos formando um monte de coisa aí que proprietário individual que não consegue ver a questão de uma forma mais global, né? Vai montar um monte de entrepostos. Que mercado é esse? A gente não sabe. A gente vai montar um entreposto com altos investimentos, não é barato, né, um entreposto, a não ser que tenha muita reserva de dinheiro, mas assim precisa fazer a viabilidade econômica desse processo, né? Desde do terreno, de plantas, das mais diversas plantas que são exigidas, e toda a construção e todo o equipamento lá dentro. Então, a sugestão, dentro do assentamento, é criar isso daqui, ó, parcerias. Porque existem empresas que são ociosas hoje. A gente buscar, dentro dessas empresas ociosas, parceiros que a gente consiga usar de forma até de associação, e até cooperativas buscando, que é o caso lá da Pacame, não é isso, Edson? Da Pacame, não, desculpa, da Coaps. Os sócios invasam mel, como vocês aqui também conseguem estar fazendo isso. Então, é simplificar as coisas de empresas que estão ociosas, que podiam fazer parceria conosco e legalizar esse produto chamado mel. Chegamos à parte mais duvidosa. Só dizer assim, olha, a primeira dúvida que surge na parte de gestão, depois de um ano no processo, a primeira pergunta que eles me fazem é assim: quanto custa meu mel? Qual foi a minha rentabilidade nesse ano? A gente trabalha para ter um rendimento, né? Que rendimento ele tem? Se a gente não consegue ter essas informações, aonde nós vamos? Se a gente não sabe se a empresa nossa está dando lucro, o que eu investi na minha empresa teve retorno desse dinheiro? Seria melhor ter colocado uma aplicação financeira, que eu sei quanto eu vou ganhar? Será que essa aplicação financeira que nós fizemos, desse dinheiro, nessa atividade da apicultura, está me dando retorno realmente? São questões que vêm à nossa cabeça, não é isso? Ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então, a primeira pergunta que eles fazem é saber o custo do mel. Só que tem mais coisas por trás disso daí, que é rentabilidade. A cada atividade dentro da apicultura, que proporciona de lucro para nós. Às vezes, uma da atividade, por exemplo, mel está dando lucro, a produção de próprio está me dando prejuízo. Então, aonde eu começo a mexer nisso? Então, quando vem o gráfico depois, que é o fluxo de caixa, nesse período de um ano, a gente vê assim um investimento muito alto num gráfico de coluna, na cor vermelha, e o nosso custo, o nosso ganho, uma coluninha pequenininha azul. Isso apavora o apicultor quando vê, e apavora a mim também, né? Como a gente começa a fazer essas mudanças? Voltando um pouquinho no Cisateg, antes de passar para as dúvidas, o Cisateg é tomada de recurso, tanto de despesa como de receita. Isso é mensal. A cada visita que eu chego, visito a apiária, depois a gente senta, vamos preencher a questão de recurso, né, de despesas dentro desse referência ao mês anterior, mês de julho. Eu vou pegar a referência minha no mês de junho. Então, o que foi gasto no mês de junho, e o que foi as despesas, e o que foi lucro no mês de junho, o que eu vendi, o que eu comercializei. A gente vai tomando isso mensalmente, e me dá resultado depois de um ano. Tá bom? Então, a gente tem que tomar
E dentro desse ganho, a gente toma essas decisões, porque dentro disso daí está, dentro que eu já citei para vocês, está o valor do imóvel seu, do imposto da terra, da depreciação, da mão de obra, uma coisa que passa, às vezes, pela cabeça, não de todos, né, mas boa parte das pessoas passam. Minha esposa e meu filho trabalham comigo, não pago nada. Paga sim. Você tem que considerar isso nos gastos, nos custos seus de produção, como uma mão de obra que seria pago regionalmente. O cenário nacional pede que a gente coloque por diária o valor de 10% de um salário mínimo. Então, a gente considera mês um dia de trabalho, R$130. Dependendo do local, ele fala, mas eu não pago 130, eu pago 80. Registro 80, eu pago 100, registro 100. E por aí vai. Mas o teto seria 10% de um salário mínimo, 1.400 e poucos, 140 e poucos reais mensais que a gente coloca. Dá uma acumulada em torno de quase R$1.800 ano, né? Então, essa consideração de achar que a família trabalhando junto não envolve em custo, envolve sim, né? Eles trabalham para isso daí, eles têm que ter renda nisso daí também. Isso tem que ser considerado. E outro fator também, que não se considera, é a depreciação de tudo que você tem envolvido na atividade, desde as colônias no campo, do suporte das colmeias, do cavalete, como chamam, não sei como se chamam, as colmeias em si, essa depreciação delas, né? A gente considera aí durabilidade de uma colmeia de 2 anos, mas ela pode durar muito mais. Isso depende do quê? Do seu trabalho de gestão nesse apiário, né? Do gerenciamento seu, né? Saber, ó, aquela colônia está num lugar ruim, vamos trocar, está estragando, vamos tentar preservar mais. É um hábito que a gente criou. Alô? Alô? Que dentro de 2 anos de uso dessa colmeia a campo, ela seja substituída por uma nova, e essa colmeia nova, a colmeia anterior, ela seja limpa, lavada e aplicado o banho de conservação nela, como a atividade da apicultura começou a ser exercida para nós como mel orgânico, né? Que a gente coloque essa colmeia para receber um banho com esse óleo vegetal aquecido, para que você consiga, a vida útil dela seja prolongada, de 4 anos, vá para 6, para 8, para 10, 12. Isso é a misericórdia do marceneiro, né? Até um falou para mim, você está ensinando coisa errada, eu não vou vender mais material. Eu disse a ele, não, mas é o contrário, a sua visão está errada. Você vai vender muito mais material, porque o apicultor vai deixar de perder dinheiro do investimento inicial, vai ganhar mais com esse investimento, vai progredir, né, dentro da atividade dele e vai conseguir mais lucro no final. Vai comprar mais colmeias, vai aumentar, então gera um ciclo positivo para nós, e não negativo, como eles pensam. Tá bom? Acho que agora encerrei. Pessoal, tem perguntas aí para o Álvaro? Não, o Álvaro é o primo do Quer, tá? Depois você conversa com ele. Ele foi o técnico que deixou as abelhas fugir, o tio dele. Perguntas aqui, gente, para o professor Paulo Forte. Então, você viu que interessante, que talvez a gente consiga fazer uma parceria, quem sabe, né? Vamos começar a conversar sobre isso, tá certo? Paulo, a lista de presença, todos assinaram a lista de presença? Porque tem uns sorteios aqui, nós vamos fazer de acordo com a lista de presença, tá bom? Vamos, Paulo, por favor, vamos diplomá-lo aqui, ó, diplomá-lo, tá certo? E cadê a foto? E obrigado pela sua brilhante e eu acho que a gente aprendeu muito, pelo menos temos um caminho a seguir, né, na nossa apicultura.
ok? Ok, valeu, Paulo. Oi? Não tem perguntas? Eu tenho algumas coisas aqui. Primeiro, agradecer o Edson Sampaio. Cadê o Edson Sampaio? Foi embora? Da Coaps. Nós temos aqui um representante de Angola. Cadê o rapaz ali de Angola? Eu vou até sortear, eu vou doar um boné para ele. Por favor, chega aqui o Jacinto. Esse vai fazer. Nós temos o curso aí para o dia 20, 21, 27 e 28 de setembro de julho. Ele vai fazer o curso com nós e vai criar abelha lá em Angola. Estamos à disposição, tá, o Jacinto. O Paulo falou uma coisa aqui do APL. A APL seria Arranjo Produtivo Local. Através o pessoal fez um evento na secretaria ali perto da USP, pertinho de casa. E eu fui lá, né? A federação me chamou e juntaram lá um monte de gente. Estava lá, Paulo? Não. O Joel estava lá. E todo esse evento, sabe por que era? Mudar APL para o CPL. Não é mais Arranjo Produtivo Local, é Cadeia Produtivo Local. Quer dizer, não dá para entender. Coisa de política você não consegue entender, né? Essas coisas. Pessoal, segunda-feira, dia 8, a Pacame não vai abrir porque é feriado aí, tá? Então o pessoal não vai estar aqui. E também essa palestra está gravada na TV Apacame do YouTube. Então, daqui a 5 dias, segundo ali o Tomás, já está lá. Demora 15, mas ele fala que é 5, tá? Então, vocês podem entrar lá e ver que está tudo direitinho. Então, se alguém quiser, nós estamos em promoção, alguém quiser o fumegador, segundo o Samuel, falou que ele atende, se alguém quiser assim de emergência, tá bom? Edson. Vamos para o sorteio. Todos assinaram, né? Paulo, assinou aqui, Paulo? Paulo, assinou aqui. Quem não assinou a lista de presença? O Edson, obrigado pela presença. O Edson hoje é o vice, né? Presidente da Coaps. Já foi presidente. É um cara que está sempre junto com nós, né? É amigo do Paulo, amigo do Alcindo, amigo do Edivaldo. Só gente boa, né? Do Álvaro. Pessoal, nós temos um sorteio aqui de alguns bonés, um livro de cera de abelhas, nós temos uma camiseta. Ô Paulo, você tem esse livro de cera de abelha aqui do professor Radamés Ovário? Então, um presente para você. Se não for sorteado, está garantido. E normalmente ele vem, mas hoje ele não veio. Aí, no caso, ele vem e dá o autógrafo aí. O 11. Carlos Eduardo. Um boné. Carlos Eduardo. Cadê o Edu? Poxa vida, ó. Tá. Vou cobrir a careca um pouquinho aí. Mais um boné. Oi? 9. Alguém me ajuda aqui, por favor? 9. Jorge, Abel. Gaego. Ô, Jorge. Parabéns, Jorge. Dá um boné para ele, por favor. 26. Ele riscou o nome aqui, ó. É Álvaro Chaves de Oliveira. Para o outro. Ele é egoísta, ele não quer. 21. Reginaldo Sampaio. Reginaldo Sampaio, não é Edson Sampaio? Reginaldo. 18. Os parentes do Edson ali, ó. 18. Nossa.
É a Maria de Oliveira, como é o seu nome mesmo? Sandra? Não, não é Sandra, não. Marione de Santos de Oliveira. A 18, né? 18 é Celso. Tem um Celso aí, não? Celso. Mais um, Eric. 64. Não é o chapéu boné. 64. Hein? 64. 64 não tem. É até o 30 só. É o 6 e o 4, né? É dois números. É 6 e 4. 6. Zenes, Carlos, Zenes. 6. Zenes, olha lá. O livro. Mais um, Eric. 4. 4. Whindersson, Marx. Livros, tem o livro já, Whindersson? Oi? Ah, puxa saco do Gustavo, leva para ele lá. Mais um. Número 1. Número 1. Um não veio. Não, faltou. Sebastião de Oliveira, Sebastião Alexandre. É. 28. 28. Cacilda já pula. 2. 2. Aê. 22. Oi? 22. 22. Leandro também não quer o livro, não. Vai, Leandro, o livro, não? 15. 15. O Eno, cadê o Eno? Outro, próximo. 13. 13. Cristina Leportle. Acho que é isso. Christian. Oi? Christian Lepeller, é isso aí, Christian? Oi? Foi embora? Outro. 13. Não, 13 é outro. Já foi. 17. Oi? 17. 17. Maria José da Silva. Já foi embora. Outro. 22. O aplicativo é que... Leandro Basso. Chacoalha esse negócio aí, pô. Outro. Peraí. Tá pelo aplicativo aqui. Foi o Leandro, 22. 8. Sandra Regina, foi embora também. Foi ali? Mais um livro de morfologia e função de sistema. Você quer isso aí? 10. 10. Agostinho? Acho que é Agostinho, né? Pula, que esse foi embora. 14. Eni Paulo de Souza. Ó, Paulo. Aí, Paulo, vai ter um livro agora. 27. Parabéns, Paulo. Bota a foto aqui, ó, Paulo. Depois a gente conversa sobre o negócio do 27. Pula. É o Álvaro. 12. 12 é o... não, o Jacinto. Cadê ele? Angola. Sorte dupla. Poxa vida, hein?
Se a camisa não se vê, depois você troca ela, tá? Gente, obrigado por vocês terem vindo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa, algum aviso. Vamos se preparar para o congresso. Nós estamos com as inscrições abertas. Por favor, nos procure, que a gente precisa fechar esse grupo, correto? E na próxima palestra vai ser com o professor Haruki, tá bom? Próxima quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de agosto, né? Dia 7 de agosto.